Você ainda que não tomou café, tome aquele café gostoso, aquele cafezinho abençoado, pãozinho com manteiga na chapa, viu? Vai lá, toma seu cafezinho maravilhosamente, porque hoje tem palavra de Deus para o teu coração. Glórias a Deus. Nesta hora eu gostaria de ministrar ao teu coração, queridos irmãos, queridos ouvintes da mensagem de Deus, lá em Gênesis capítulo de número 21, verso de número 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Vamos para a Bíblia. Oh glória, oh glória. O texto nos diz da seguinte maneira: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-se, e ela foi-se andando errante no deserto. Ei, o texto nos fala claramente que Abraão, ele pega pão, ele pega odre, enche de água o odre e diz para Agar o seguinte: Agar, você já não pode mais estar conosco. Agar, você tem que sair de casa. Quando o texto nos diz que Abraão despediu Agar, o texto está dizendo que Abraão vai mandar embora Agar para um lugar chamado deserto de Berseba. Quando ele despede Agar para o deserto de Berseba, precisamos entender o contexto da história. E o contexto da história é da seguinte maneira, dizendo que Sara, quando estava com uma promessa de Deus sobre a sua vida de conceber um filho, ela riu-se por algum momento e Deus disse: existe alguma coisa difícil para mim? E então a Sara, ela pensa: já sou velha, já sou avançada de idade, então farei algo para você, Abraão, para que cumpra a promessa. Vamos fazer o seguinte: meu esposo Abraão, deitai-se com a nossa serva, deitai-se com Agar. O texto nos mostra que então Agar se deita com Abraão e Agar concebe de Abraão um filho chamado Ismael. Só que o filho da promessa ainda não chega, só vai chegar com 100 anos de idade de Abraão. E o texto nos diz claramente que quando Abraão atinge a idade, no tempo determinado de Deus, lá em Gênesis capítulo 21, Deus visita Sara e Sara concebe o filho. Esse filho da promessa que tem por nome chamado Isaque. O texto nos mostra que Isaque é a promessa de Deus. Isaque é uma promessa que Deus entrega para Abraão e entrega para Sara. Aí o texto nos mostra que o filho de Agar começa a zombar da mãe de Isaque, ou seja, Ismael começa a zombar de Sara. E tem mais, a Bíblia nos diz que Agar começa a menosprezar a sua senhora, ou seja, Agar começa a menosprezar Sara. Então Sara, indignada, e Sara também não querendo que Ismael fosse herdeiro de tudo que era de seu pai Abraão, ela diz o seguinte: Abraão, meu esposo, faz o seguinte, despede esta mulher e seu filho, porque herdeiro é Isaque. Então Abraão fica um pouco duvidoso em relação a essa atitude que Sara está pedindo, e o texto nos mostra que o anjo apareceu para Abraão e disse: Abraão, ouça o que tua esposa está dizendo. Aí o texto nos mostra que ele, ouvindo, foi e despediu a Agar. No texto de Gênesis 21, a partir do verso de número 14, acontece essa história. Abraão pega um pão, Abraão pega um odre e enche o odre de água. E quando ele enche o odre de água, ele despede Agar e juntamente com seu filho. Ei,
Quantas pessoas olhou para você e quiseram despedir você porque você não é mais útil para ela? Ei, mas eu vim aqui dizer aqui como homem de Deus para sua vida, para dizer o seguinte: ainda que os homens te despedem, ainda que os homens te menosprezem, ainda que os homens te abandonam, Deus é contigo.